Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração. E hoje meu coração se alegra muito em estar aqui gravando esse vídeo, partilhando um pouquinho desse livro do Atos dos Apóstolos com você. E hoje nós vamos entrar um pouquinho dentro do capítulo 12. E eu convido a você a entrar dentro dessa palavra e deixar também com que ela entre dentro dos nossos corações. E nesse capítulo nós vamos ver Lucas narrando alguns acontecimentos na vida de Tiago e na vida de Pedro. Tiago que foi morto por Herodes. Tiago ele foi degolado ali por Herodes em uma morte muito violenta. E Lucas ele também narra alguns detalhes da prisão de Pedro. E assim como esses dois discípulos, assim como Jesus escolhe esses dois discípulos, Pedro e Tiago, Jesus, nos capítulos anteriores, nós vemos que Jesus ele começa a escolher discípulos, ele começa a escolher pessoas para caminhar com ele. E Jesus, por incrível que pareça, ele não escolhe pessoas capacitadas, pessoas preparadas. Muito pelo contrário, Jesus ele escolhe pessoas com situações de vidas precárias, com situações de vidas bem difíceis. Olha só, ele escolheu Paulo, que era inimigo declarado de Cristo, inimigo declarado dos cristãos. Ele escolhe Pedro, que o traiu, Judas que o vendeu. E Jesus ali, ele começa a viver, tem um conviver e ir ao encontro de pessoas necessitadas, pessoas sedentas da graça, da misericórdia dele. Assim como ele curou, ele foi ao encontro daquele coxo, assim como ele liberta Pedro dessa prisão. Ele liberta Pedro dessa prisão naquela noite, que é uma prisão, uma fuga que nós poderíamos dizer uma fuga milagrosa, porque Pedro estava ali acorrentado e vigiado por 16 soldados, que é o que Lucas narra a partir do versículo 3. E olha o que ele diz: vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Era então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou no cárcere, entregando à guarda de 4 grupos, de 4 soldados, cada um com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava, sim, encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele. Na noite anterior, que Herodes ia apresentá-lo, dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam. O cárcere, de repente, apresentou-se um anjo do Senhor, e uma luz brilhou no recinto, tocando do lado de Pedro. E o anjo despertou. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te a calça, as tuas sandálias. E assim o fez. O anjo acrescentou: cobre-te com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e o seguiu, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. E aqui nós vemos essa libertação de Pedro da prisão através dos anjos. Jesus envia anjos para libertar Pedro daquela prisão. Pedro estava ali acorrentado e sendo vigiado por 16 soldados, diz aqui na palavra, né? E os anjos falam: Pedro, levanta-te depressa, põe a tua capa e vamos. E Pedro estava ali pensando que era um sonho. Pedro não estava acreditando que aquilo era realidade. Só depois que ele saiu daquela prisão, que os anjos desapareceram, que ele veio despertar, acordar e viu que aquilo era mesmo anjos enviados pelo Senhor. E Pedro era aquele cara que, apesar de ter
negado Jesus algumas vezes, ter vacilado e negado Jesus algumas vezes, ele era aquele homem corajoso, aquele homem que ia à luta, que em tempos difíceis não recuava, ele ia mesmo e fazia o que tinha que ser feito. E assim como Pedro, assim como Jesus salvou, libertou Pedro dessa prisão, Jesus é aquele que foi ao encontro de Pedro naquela noite, naquela barca, naquela tempestade, aquela noite agitada, aquela noite ali onde Pedro estava desesperado naquela barca com os discípulos. E Jesus vai ao encontro de Pedro para salvá-lo. E Jesus aparece ali para ele e fala: Pedro, vem, eu estou aqui para te salvar. Vem, Pedro, eu estou aqui para te ajudar. E Pedro não acredita. Pedro não duvida, pensa que é um fantasma. E Jesus fala: Pedro, sou eu, vem. Jesus aparece para ele ali, caminhando sobre as águas e chama ele: Pedro, vem. E é interessante, olha a profundidade desse vem. Jesus é aquele que, quando eu falo, Jesus, eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor, Jesus ele fala, vem. Jesus, eu quero ser um jovem que busca um caminho de santidade, Jesus ele fala, vem. Jesus, eu quero ser uma mãe, um pai, uma pessoa melhor, Jesus ele fala, vem. Jesus é aquele que a todo tempo ele tá nos chamando, vem. E ele chama Pedro, Pedro vem. E Pedro começa a caminhar. E no caminho até ele chegar até Jesus, Pedro afunda, porque ele tira os olhos de Jesus. E Jesus mais uma vez está ali, dá a mão para Pedro e salva ele novamente. Pedro grita em socorro de Jesus e Jesus salva ele novamente. E Jesus é esse que está a todo tempo nos dando a mão, nos salvando. E nós temos que segurar na mão de Jesus. Segure na mão de Jesus, porque com ele dá bom. E Jesus é esse que está a todo tempo nos libertando, nos salvando. A força de Deus é maior que qualquer vento, a força de Deus é maior do que qualquer coisa, do que aquilo que nos prende, aquilo que nos aprisiona. Quando o vento, quando as tempestades e aquilo que nos aprisiona vir e tentar nos constrangir, nos deixar com medo, nós devemos chamar o nome de Jesus. Nós devemos chamar aquele que pode nos salvar. Pedro ia ser executado no dia seguinte. E o Senhor envia anjos para salvá-lo. E Jesus é aquele que vence tudo. Vence qualquer pecado, vence qualquer prisão, vence qualquer situação de pecado, vence qualquer situação de prisão, vence tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos impede de ser uma pessoa melhor. Porque o amor de Deus vence tudo. O amor de Deus vence qualquer pecado. E Jesus é aquele que, independente das situações de pecado, se nosso coração está limpo, está santo ou pecador, é aquele que vem para nos salvar. E olha que interessante a vida desses mártires que nós vemos neste capítulo e também no contexto de todo o livro. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tiago foi degolado por Herodes, numa morte sanguenta, numa morte onde ele derramou sangue por Jesus. João Batista perdeu a cabeça. E nós? O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos dando a vida por Jesus? Porque essa é a nossa missão. É ir até o final, é permanecer fiel, é ir até sofrer até as últimas consequências, se for possíveis, por Jesus. Porque a gente sofre agora para ter a recompensa lá na frente. A gente sofre agora, a gente é fiel agora para ter a recompensa no paraíso, para ter a recompensa da glória eterna. E também dando a vida, assim nós estamos atraindo outras pessoas a viver o Evangelho e a ser bons cristãos, a ser pessoas que em tempos difíceis vai à luta, que em tempos difíceis não recua, que em tempos difíceis sai e vai em batalha, sai e vai para o campo de guerra,
Porque Jesus é aquele que quando ele entra, que quando nós entramos na batalha com ele, nós já entramos vencedores. Quando nós entramos em campo de guerra com Jesus, quando nós entramos na batalha com Jesus, nós já entramos vencedores. E era isso, meus irmãos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre no seu coração. Um abraço, fique na paz.